Coma alho, mas nunca cometa esses 6 erros. Eles podem ser fatais. O alho, um bulbo humilde e perfumado, desfruta de uma reputação milenar como um verdadeiro tesouro da culinária e da medicina popular. Desde as antigas civilizações egípcias até as mesas modernas, seus benefícios à saúde são amplamente reconhecidos, abrangendo propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Este superalimento é um aliado valioso para a vitalidade, especialmente para quem busca bem-estar na maturidade. Contudo, mesmo as maiores riquezas naturais exigem discernimento e informação para serem plenamente aproveitadas. Apesar de suas vantagens, o alho pode se tornar um risco à saúde quando empregado de maneira inadequada. A falta de conhecimento sobre seu uso correto pode transformar um poderoso auxiliar em um agente prejudicial. Um fato particularmente relevante para o público sênior, que frequentemente possui condições de saúde mais delicadas e faz uso de diferentes medicamentos. Nos próximos minutos, vamos explorar 6 equívocos comuns que precisam ser evitados para garantir que você desfrute do alho sem preocupações. Abordaremos desde o armazenamento impróprio até interações medicamentosas perigosas, passando pela forma de consumo e dosagem. É crucial acompanhar este conteúdo até o fim para dominar as técnicas de uso seguro e eficaz do alho, maximizando seus impactos positivos em sua rotina. Prepare-se para desvendar todos os segredos deste bulbo e transformá-lo em um aliado consciente da sua saúde. Acompanhe-nos enquanto desvendamos o primeiro erro, relacionado à sua conservação. Nosso 6º erro, e um dos mais cruciais a serem evitados, reside na maneira como conservamos o alho. Muitos de nós apreciam o sabor do alho fresco picado ou amassado em óleo, uma conveniência para temperar refeições. Entretanto, deixar essa mistura à temperatura ambiente pode ser um convite para um problema de saúde gravíssimo: o botulismo. A bactéria Clostridium botulinum, responsável por essa intoxicação alimentar, prospera em ambientes com baixo teor de oxigênio, como o alho submerso em óleo, e em condições sem refrigeração. Ao picar ou esmagar o alho, liberamos seus componentes e removemos parte de sua proteção natural, tornando-o mais suscetível à contaminação se não for armazenado adequadamente. Os sintomas do botulismo são severos e exigem intervenção médica imediata. Eles incluem visão dupla ou turva, pálpebras caídas, dificuldade para engolir ou falar, boca seca, fraqueza muscular progressiva e até paralisia. Sem tratamento rápido, a condição pode ser fatal. Para evitar este cenário, medidas preventivas são indispensáveis. Nunca armazene alho picado ou amassado em óleo fora da geladeira por mais de algumas horas. A melhor prática é preparar óleos aromatizados com alho apenas para consumo imediato, ou, se for guardar, acidificar a mistura, com vinagre ou suco de limão, antes de refrigerar e consumir em poucos dias. Uma alternativa segura e eficaz é infundir óleos com alho inteiro e não picado, removendo os dentes de alho antes do consumo ou mantendo-os refrigerados. A atenção a esses detalhes simples protege sua saúde, mas os riscos do alho não se limitam ao seu armazenamento. Sua interação com medicamentos é outro ponto de atenção vital. Dando continuidade à nossa discussão sobre os cuidados necessários ao usar o alho, o erro número 5 foca em uma interação medicamentosa de grande importância: a combinação de alho com tratamentos para diabetes. Embora o alho seja celebrado por suas propriedades benéficas, ele possui componentes que, em algumas circunstâncias, podem impactar os níveis de açúcar no sangue. Este bulbo é conhecido por sua capacidade natural de auxiliar na redução da glicose. Quando consumido em quantidades elevadas ou na forma de suplementos,
e combinado com medicamentos prescritos para diabetes, como insulina, ou hipoglicemiantes orais, como a metformina ou sulfonilureia. Essa capacidade de diminuir o açúcar no sangue pode ser potencializada. O resultado pode ser um episódio de hipoglicemia perigosa, caracterizada por níveis excessivamente baixos de glicose. Sintomas como tremores, suores frios, tontura, confusão mental, fome intensa, irritabilidade e fraqueza são indicativos de glicose muito baixa e requerem atenção urgente. É absolutamente fundamental que pessoas com diabetes monitorem seus níveis de glicose de perto e, principalmente, conversem abertamente com seu médico sobre qualquer consumo regular de alho, seja ele presente na dieta de forma significativa ou em suplemento. O profissional de saúde poderá avaliar os riscos, ajustar as doses dos medicamentos, se necessário, ou recomendar a suspensão do alho. Para quem busca desfrutar dos benefícios do alho sem comprometer o controle glicêmico, opções mais seguras incluem o consumo de alho cozido, em pequenas porções, o que geralmente atenua seus efeitos mais potentes. A prioridade deve ser sempre a segurança e o acompanhamento médico. Mas a cautela deve se estender também à maneira como consumimos o alho no dia a dia, especialmente cru e em jejum, que é nosso próximo tópico a ser explorado. Capítulo 4. Erro 4. Alho cru de estômago vazio. Uma carga pesada para o sistema digestivo. 300 palavras. Seguindo nossa jornada de conscientização, o quarto erro a ser evitado diz respeito à ingestão de alho cru com o estômago vazio. Embora o alho seja um potente agente para a saúde, suas substâncias ativas, como a alicina, são incrivelmente poderosas. Para muitas pessoas, especialmente aquelas com sensibilidade gastrointestinal, consumir este bulbo em estado natural, sem a proteção de outros alimentos, pode gerar considerável desconforto. O alho cru possui componentes que agem como irritantes para a mucosa do sistema digestório. Para indivíduos com úlceras, gastrite, refluxo gastroesofágico ou outras condições inflamatórias do intestino, essa irritação pode ser severa. Os sintomas mais comuns incluem azia intensa, sensação de queimação, náuseas, dores abdominais e diarreia. Em situações mais graves e raras, para quem já possui uma condição pré-existente e severa, a ingestão excessiva e repetida de alho cru pode exacerbar a inflamação, potencializando o risco de sangramentos ou até mesmo de perfurações gástricas ou intestinais. Para desfrutar dos atributos benéficos do alho, sem provocar essas reações adversas, existem opções mais suaves. O alho cozido, por exemplo, tem seus componentes irritantes atenuados pelo calor, tornando-o mais tolerável. O alho em conserva, após um processo de fermentação ou marinada, também se torna menos agressivo. Mesmo o extrato de alho envelhecido oferece uma forma concentrada e mais suave dos seus compostos ativos. Se o consumo de alho fresco for uma preferência, incorpore-o sempre com refeições. Pequenas quantidades podem ser misturadas ao mel e diluídas em um pouco de água, por exemplo, minimizando o contato direto com a parede estomacal. A atenção à forma de consumo é vital para a saúde digestiva. E enquanto discutimos a irritação local, é essencial expandir nossa cautela para cenários onde o alho pode impactar a coagulação, preparando o terreno para o próximo ponto importante. Em nossa exploração dos cuidados com o alho, chegamos ao terceiro erro crítico: consumir este bulbo antes de um procedimento cirúrgico. Embora muitas pessoas desconheçam, o alho possui características anticoagulantes naturais, o que significa que ele pode influenciar a forma como o sangue se coagula. Esta propriedade, benéfica em contextos específicos para a saúde cardiovascular,
torna-se um fator de risco significativo em situações que envolvem intervenções médicas e cirúrgicas. O consumo de alho, especialmente em doses elevadas ou na forma de suplementos, pode diluir o sangue e prolongar o tempo de coagulação. Durante uma cirurgia, seja ela de grande porte ou um procedimento menor, o controle do sangramento é fundamental. A presença de alho no sistema do paciente pode levar a um sangramento excessivo inesperado durante a operação ou no período pós-cirúrgico, aumentando a complexidade do procedimento, o tempo de recuperação e o risco de complicações. Por essa razão, a maioria dos profissionais de saúde recomenda enfaticamente que o consumo de alho seja suspenso por um período que varia, geralmente, de 7 a 10 dias antes de qualquer tipo de intervenção cirúrgica, incluindo procedimentos odontológicos invasivos. É imprescindível que você informe sua equipe médica sobre todo e qualquer suplemento, erva ou alimento que consome regularmente, incluindo o alho. Essa comunicação transparente permite que os médicos avaliem os riscos potenciais e forneçam orientações personalizadas para sua segurança. A suspensão do alho é uma medida preventiva crucial, parte integrante do planejamento pré-operatório para garantir o melhor desfecho possível. Priorizar a segurança em momentos tão delicados é um dever compartilhado entre paciente e equipe médica. E falando em quantidades, nosso próximo ponto nos alerta sobre os perigos de exceder na dose. Chegamos ao segundo erro mais relevante em nossa lista de precauções: a ingestão excessiva de alho cru. Embora o alho seja um superalimento com inúmeros pontos positivos, a linha entre o benefício e o malefício é tênue quando falamos de grandes volumes, especialmente na sua forma não processada. O que é bom em moderação pode tornar-se prejudicial em exagero. A concentração de compostos sulfúricos, como a alicina, é alta no alho cru. Consumir quantidades desproporcionais pode resultar em irritações significativas. Foram reportados casos de queimaduras químicas no esôfago e boca, uma sensação de ardor intensa, além de sérios problemas digestivos, como náuseas severas, vômitos e diarreia persistente. A longo prazo, o consumo descomedido pode até contribuir para o desenvolvimento de anemia hemolítica, uma condição em que os glóbulos vermelhos são destruídos mais rapidamente do que o corpo pode produzi-lo, e, em situações extremas, danos a órgãos como o fígado. Os sinais de que você pode ter consumido alho em excesso incluem mal-estar generalizado, dores estomacais intensas, tontura e uma sensação de fraqueza incomum. É vital respeitar as quantidades recomendadas, que geralmente se restringem a 1 ou 2 dentes de alho cru por dia, para a maioria das pessoas, e sempre com alimento. Para obter os benefícios deste alimento sem os perigos do exagero, considere alternativas como o alho cozido, que atenua sua potência irritante, ou suplementos de extrato de alho envelhecido, que são formulados para entregar os compostos ativos de maneira segura e controlada. A sabedoria reside no equilíbrio. E para continuar nossa jornada de segurança, abordaremos agora a combinação mais perigosa de todas: alho com certos medicamentos anticoagulantes. Chegamos ao ponto mais crucial da nossa discussão, o erro principal que exige a máxima atenção: a ingestão de alho em conjunto com certos medicamentos que controlam a coagulação sanguínea. Se os tópicos anteriores alertaram para cautelas importantes, este revela um perigo que pode ter desdobramentos graves e exige o conhecimento de todos. O alho é dotado de substâncias que, naturalmente, possuem um efeito de afinamento do sangue. Embora essa característica seja celebrada em contextos de saúde preventiva para algumas pessoas, ela se torna um risco elevado para quem já faz uso de fármacos anticoagulantes, como a varfarina, que é amplamente prescrita para prevenir coágulos, ou antiagregantes plaquetários, como o clopidogrel. A combinação do alho, especialmente em concentrações elevadas presentes em suplementos,
ou em grandes porções cruas, pode amplificar de forma perigosa o efeito desses medicamentos. O resultado dessa interação é um aumento drástico na propensão a sangramento. Isso inclui desde hemorragias menores, como sangramentos nasais prolongados ou equimoses, manchas roxas com facilidade, até eventos hemorrágicos internos severos, como sangramentos gastrointestinais ou, na pior das hipóteses, hemorragia intracraniana, uma condição com potencial de vida ou morte. Existem inúmeros casos documentados que comprovam a periculosidade dessa combinação. Para indivíduos sob tratamento com anticoagulantes, a recomendação é clara: evitar o consumo de alho em doses terapêuticas, seja ele fresco e em grande volume ou na forma de extratos e cápsulas. Antes de qualquer mudança na dieta ou suplementação, é indispensável procurar o parecer de um médico. Somente um profissional de saúde pode avaliar a sua condição específica, os fármacos que você utiliza e, assim, oferecer uma orientação segura e personalizada. Sua saúde é uma prioridade e a informação é sua maior proteção. Contudo, isso não significa que o alho deva ser totalmente excluído da vida, mas sim usado com inteligência. Passemos agora para formas seguras de desfrutar deste tempero. Depois de abordar os perigos, é o momento de focarmos em como integrar o alho de forma segura e deliciosa em suas refeições. Longe de ser um vilão, o alho é um ingrediente que enriquece qualquer culinária, e com algumas práticas simples, você pode aproveitar seus sabores e benefícios sem preocupações. A chave está na moderação e na forma de preparo. Para quem não possui restrições médicas específicas, o alho pode ser um excelente aliado. Priorize o alho cozido em vez do cru, especialmente se você tem um sistema digestório sensível. O calor atenua as substâncias mais irritantes do bulbo, tornando-o mais suave. Uma excelente forma de uso é o alho assado. Dentes inteiros assados com um pouco de azeite adquirem uma textura macia e um sabor adocicado, perfeito para acompanhar torradas, carnes ou vegetais. Outra técnica é refogá-lo levemente em azeite de oliva até que fique dourado, mas não queimado. Isso libera seus aromas e o incorpora maravilhosamente a molhos, sopas e ensopados. Experimente adicionar alho picado a um frango grelhado ou em um molho caseiro para massas, sempre garantindo que ele cozinhe por tempo suficiente. Pequenas porções em saladas, quando triturado e misturado ao molho, também são uma boa opção para aqueles que toleram o sabor mais pungente. Crie um azeite de oliva aromatizado, aquecendo dentes de alho inteiros no óleo e, após esfriar, armazene-o na geladeira, consumindo rapidamente. Lembre-se, a regra é: menos é mais. Uma ou duas porções pequenas, como 1 ou 2 dentes médios, são geralmente suficientes para a maioria das preparações e para colher os benefícios. A culinária permite infinitas possibilidades para desfrutar do alho, transformando-o em um tempero versátil e parte integrante de uma dieta equilibrada. Mas, para além do sabor, como podemos extrair o máximo de seus compostos benéficos? Isso nos leva ao próximo capítulo. Para verdadeiramente extrair o potencial terapêutico do alho, é essencial compreender o papel da alicina, seu composto mais conhecido e responsável por muitos dos seus efeitos na saúde. A alicina não existe no alho intacto. Ela é formada por uma reação química que ocorre apenas quando as células do bulbo são danificadas. Para maximizar sua formação, o preparo é mais importante do que parece. Quando o alho é picado, amassado ou fatiado, uma enzima chamada aliinase entra em contato com outra substância, a aliina. Essa interação é o que gera a poderosa alicina. No entanto, essa reação não é instantânea. Para que a alicina atinja sua concentração máxima, é preciso dar um tempo ao alho. A dica de ouro é: após picar ou amassar o alho, deixe-o descansar por pelo menos 10 a 15 minutos antes de expô-lo ao calor
ou a outros ingredientes. Esse período permite que a enzima trabalhe plenamente, produzindo a maior quantidade possível de alicina. Estudos científicos demonstram que esse método de repouso amplifica significativamente a presença desse composto ativo, antes que o calor do cozimento possa inativar a enzima e impedir sua formação. Quanto ao cozimento, a alicina é sensível ao calor intenso. Para preservar ao máximo seus benefícios, evite cozinhar o alho por tempos prolongados em temperaturas muito elevadas. O ideal é adicioná-lo no final do processo de cozimento de um prato, ou refogá-lo levemente. Se você optar por assar, dentes inteiros podem manter mais de seus precursores de alicina, que podem então ser ativados ao serem esmagados após o cozimento. Ao dominar essa técnica simples, você otimiza o alho, transformando cada preparo em uma dose ainda mais potente de bem-estar. Mas, e para aqueles que não conseguem consumir o alho fresco, veremos alternativas seguras a seguir. Para aqueles que não toleram bem o alho fresco cru, ou que buscam uma forma mais controlada de obter seus benefícios sem os riscos digestivos ou de interação medicamentosa em doses elevadas, existem opções valiosas. O extrato de alho envelhecido, AGE, e o alho negro são duas alternativas que oferecem uma maneira segura e eficaz de incorporar as virtudes desse bulbo à sua rotina de bem-estar. O extrato de alho envelhecido é produzido através de um longo processo de maceração, que transforma os compostos voláteis e irritantes do alho fresco em substâncias mais estáveis e menos agressivas ao estômago. Esse processo também aumenta a concentração de alguns antioxidantes e outros componentes bioativos, tornando-o um suplemento potente para a saúde cardiovascular, suporte imunológico e proteção celular, com reduzido odor e irritação. Geralmente disponível em cápsulas, ele proporciona uma dosagem padronizada e previsível. Já o alho negro é o resultado de um processo de fermentação e calor controlado do alho fresco, que o transforma em um alimento de sabor adocicado, com notas de umami e textura macia, quase gelatinosa. Durante esse processo, os níveis de certos antioxidantes aumentam significativamente e os componentes que causam o hálito característico são amenizados. Além de ser mais facilmente digerível, o alho negro pode ser consumido puro, em pastas ou adicionado a pratos gourmet, oferecendo uma experiência culinária distinta e benefícios para a saúde com menor potencial irritativo. Ao considerar essas alternativas, é essencial procurar produtos de marcas respeitadas e com certificações de qualidade. Verifique os rótulos para entender a origem e a composição. Ambas as opções representam formas inteligentes de usufruir dos atributos do alho, especialmente para quem tem sensibilidade ou precisa de um consumo mais previsível. Contudo, mesmo com essas opções, um passo é fundamental para a segurança: o aconselhamento de um profissional de saúde. Em toda a nossa discussão sobre o alho, um ponto se sobressai como o mais relevante para sua segurança e bem-estar: a consulta a um profissional de saúde. A saúde de cada indivíduo é única, com particularidades que exigem uma análise personalizada, especialmente quando se trata de alimentos com efeitos fisiológicos potentes, como o alho. Para quem possui condições de saúde pré-existentes, como diabetes, problemas cardíacos, distúrbios de coagulação, ou para aqueles que já utilizam medicamentos de uso contínuo, a conversa com o médico ou nutricionista é indispensável. Eles são as fontes mais confiáveis para avaliar a sua situação específica, considerando seu histórico clínico, os remédios que você já toma e seus objetivos de saúde. Apenas um especialista pode determinar se o consumo de alho, em qualquer de suas formas, é seguro para você e em qual quantidade. Ao buscar essa orientação, prepare-se para compartilhar todas as informações relevantes. Liste todos os medicamentos que você utiliza, incluindo vitaminas
vitaminas, suplementos e fitoterápicos. Mencione qualquer condição de saúde que você tenha. E claro, detalhe como você pretende consumir o alho, se será fresco, cozido, em extrato ou alho negro. Um bom guia de perguntas para levar ao seu médico pode incluir: Doutor, o consumo de alho, seja ele fresco ou como suplemento, apresenta riscos para mim, considerando meus tratamentos atuais? Ou há alguma dose máxima que eu deveria respeitar? Acompanhar as orientações de um profissional não é apenas uma recomendação, mas uma salvaguarda. Ele pode ajustar doses de medicamentos, se necessário, ou sugerir a melhor abordagem para que você possa desfrutar dos benefícios do alho sem colocar sua saúde em risco. Essa parceria com seu médico é o pilar para uma vida saudável e consciente, garantindo que suas escolhas alimentares sejam sempre aliadas da sua saúde, e não um contratempo. Chegamos ao fim da nossa jornada de conhecimento sobre o alho. Ao longo deste vídeo, exploramos como esse superalimento, com seu histórico rico e múltiplos benefícios, pode se tornar um aliado poderoso para sua vitalidade, desde que usado com discernimento. Desvendamos os 6 erros mais comuns que podem transformar o alho em um risco, desde o armazenamento inadequado e o perigo do botulismo, passando pelas interações com medicamentos para diabetes e anticoagulantes, os problemas de consumo cru com o estômago vazio e a cautela antes de cirurgias e com o exagero na dose. Nossa principal mensagem é clara: o alho é um presente da natureza, mas exige respeito e informação. Não se trata de eliminá-lo da sua vida, mas de aprender a usá-lo com inteligência e responsabilidade. Vimos como o preparo correto pode potencializar a alicina, como cozinhá-lo de forma segura e deliciosa, e as alternativas valiosas como o extrato de alho envelhecido e o alho negro, que minimizam os riscos enquanto mantêm os benefícios. A chave reside em tomar decisões conscientes e, sobretudo, em manter uma comunicação aberta com seu profissional de saúde. Seu médico é seu parceiro nesta jornada, apto a fornecer as orientações mais seguras para seu caso particular. Lembre-se, cuidar da sua saúde é uma atitude contínua de escolhas bem informada. Esperamos que este vídeo tenha sido uma fonte valiosa de informações para você. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor como usar o alho de forma segura, por favor, deixe seu curtir e compartilhe com amigos e familiares que também se preocupam com a saúde. E agora, queremos ouvir você. Qual foi a dica mais importante que você aprendeu hoje? Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Vamos continuar aprendendo junto. Para não perder mais dicas valiosas sobre saúde e bem-estar, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações. Sua saúde merece essa atenção.